A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Hoje estaremos meditando no capítulo 17 e eu convido você a estar conosco. E se você está chegando aqui pela primeira vez, nós temos uma playlist onde você pode dar início a esse estudo. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Meus irmãos, hoje então nós estaremos estudando o capítulo 17. Semana passada não podemos deixar gravado por conta de uma viagem que precisei fazer, mas estamos de volta e pela graça e misericórdia do Senhor, estaremos fazendo o estudo hoje. Então, eu convido você nessa hora a estar fazendo uma oração juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. E nessa hora eu lhe peço, Pai, sabedoria do alto para que eu possa ministrar a palavra do Senhor conforme a sua vontade, que o Senhor traga revelações do alto para nós, Pai, em nome de Jesus. Continua guardando a nossa vida, a nossa família, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. E é com muita alegria que estamos aqui para darmos continuidade a essa meditação. Então, eu convido você a estarmos lendo o capítulo 17. Hoje eu vou fazer diferente, como é um capítulo bem pequeno, eu vou ler o capítulo e depois eu vou fazer, como se fosse um resumo do capítulo, para o nosso entendimento, porque o tema dele é praticamente um. Então eu vou fazer dessa forma que eu acredito que seja de melhor entendimento para nós. Então eu convido você para ler juntamente comigo o capítulo 17. Diz assim: O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo, quem há que me dê a mão? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. O que lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos vós sois minha mãe e minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até aos ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, conforme eu disse, é quase que um tema só nesse capítulo. Nós vemos de uma forma generalizada, Jó, mais uma vez, desabafando com Deus, ali os seus sentimentos. E aí, olha, Jó fazendo um apelo, para o Senhor, na esperança de que ele atue, como seu advogado. Ele roga, conforme a gente viu aqui no versículo
3, ele roga por um fiador, ó, dá-me um fiador para contigo, né? Então, alguém, né, que pudesse garantir a sua inocência, pois ele já estava exausto, né, de ver ali que os seus amigos não acreditavam na sua inocência. Então, ele pede esse fiador e diz, aliás, né, e demonstra, né, que se sentia sozinho, incompreendido. Mas vemos, né, através dessa leitura, que mesmo ele se sentindo dessa forma, ele permanecia firme na convicção de que Deus é justo e fiel, né? Porque ele conversava com Deus e ele, em momento algum, ele deixava de crer no Senhor. Né? E assim, a figura, né, conforme a gente viu aqui no versículo 3, ele pedindo esse fiador, essa figura de um fiador aponta para a necessidade que todos os seres humanos têm de ter um mediador entre nós, né, seres humanos, e Deus. E aleluias, né, o Senhor nos deu esse mediador, né, que foi o quê? O seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus é o único mediador que tem entre Deus e o homem. Aleluias. Ali naquele tempo de Jó, né, Jesus ainda não tinha vindo à terra e ele se sentia só. Ele achava que tudo aquilo que acontecia era Deus, né, fazendo aquilo tudo com ele. Ele não entendia o porquê, mas ele entendia que era uma provação de Deus para a vida dele, mas ele não tinha ali esse mediador entre Deus e ele. E aí, olha, continuando, nós vemos, né, que ao termos esse mediador, aleluias, né, ele é quem nos garante a justiça diante de Deus e nos concede, né, um livre acesso ao Pai. Glórias a Deus. E aí, voltando aqui para Jó, nesse trecho, Jó ensina algumas lições. Ele nos mostra que o sofrimento pode nos levar a sentir humilhação, desesperança, né? Jó já se sentia humilhado, zombado pelas pessoas, né? Conforme a gente leu aqui nesse capítulo, né? É, e ao seu redor, aliás, né, zombado pelas pessoas, né, que estavam ao seu redor, e isso levava a pedir a Deus por ajuda. Também nos ensina sobre a importância, meus irmãos, da fé, né, da fé em Deus em meio ao sofrimento, de nós não deixarmos, né, ser abalados, né, pelo sofrimento e deixarmos de crer no Senhor. Então, de repente, você que está aí ouvindo esse estudo, de repente você está passando por um grande sofrimento, né, por uma grande desesperança. Ô meu irmão, minha irmã, não perca as esperanças, né? Olhe para essa situação aqui da vida de Jó e você com certeza já conhece o final dessa história e sabe a vitória que Deus deu a Jó. Então, se agarre nisso, se agarre que o que você está passando, né, é um momento e que tudo isso vai passar e que Deus vai te dar a vitória que você sonha, que você almeja, mas não deixe de crer no Senhor, amém? Glórias a Deus. Aqui no versículo 13 diz assim: se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama. E Jó então expressa o que? A sua tristeza diante do fato de que a sua vida está se esvaindo, né? Que os seus planos, desejos nunca serão realizados. Ele reconhece, né, que a morte é inevitável e que a sua única esperança está na eternidade, né? Então, conforme ele falou aqui, olha, deixa eu só ver aqui, ó, no versículo 16, olha, ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso, né? E aí, no versículo 14, também fala assim: se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos vós sois minha mãe e minha irmã.
né? Então aqui Jó também expressa, né, a sua desesperança diante da falta de apoio e consolo ali dos seus amigos, entre aspas, né? E ele diz, ao abismo clamo, tu és meu pai, né? Então aqui a gente vê que Jó, de momento algum, ele deixou de crer que Deus era o seu pai, né? E quando ele diz aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã, né? Jó se sentia abandonado por todos, né? Exceto por Deus, que ele chama de pai, né? Conforme a gente falou aqui, né? E aí ele fala, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã, querendo dizer que ele não tinha mais ninguém, né? No versículo 15 fala de onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Aí ele continuou: ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Então, ela reconhecia, Jó reconheceu o quê? Que a morte seria a sua única esperança de alívio diante daquela dor, daquele sofrimento. E esse trecho, irmãos, nos mostra a inevitabilidade, né, da morte, né? A morte vai vir para todos. E também o que? A necessidade de termos esperança na eternidade, né? Aqui Jó achava que tudo se encerrava ali, né, na morte. Mas a gente sabe que nós que cremos em Jesus Cristo, que cremos no seu sacrifício, aleluias, né, que temos ele como nosso Senhor e Salvador, nós sabemos que a morte é apenas o início, né, de uma vida nova, eterna, né, com o nosso Senhor. Então, aqui Jó depositava a sua esperança na morte, e a esperança do cristão, nela deve estar o quê? Na eternidade. Então, irmãos, né, é isso, né, que esses versículos aqui expressam. Bom, e para resumir, né, esse capítulo é um capítulo, conforme eu disse, de um tema só, né, é um tema onde Jó continua ali desabafando, né, a sua angústia e pedindo, clamando, né, ao Senhor socorro e, né, tendo o entendimento que a sua esperança seria somente quando ele morresse, né, a esperança de descanso, quero dizer. E então, são poucas, né, informações, né, para a gente estar trazendo nesse capítulo, mas com certeza ele traz um grande ensinamento para nós, né? Assim como Jó, nós temos um fiador diante de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é aquele, né, que nos garante a justiça, que nos garante a vitória, né, diante de Deus e também nos concede acesso ao Pai, né? Hoje nós temos livre acesso para falarmos com o nosso bondoso Pai. Aleluias! E Ele é a nossa esperança, né, em meio ao sofrimento e a nossa luz em meio à escuridão. Assim como Jó, também podemos sentir-nos abandonados pelos outros em momentos de dor e sofrimento, e devemos lembrar que, como cristãos, somos chamados também a consolar e não a acusar, né? Assim como esses amigos de Jó fizeram. E aprendemos também que a justiça divina sempre prevalecerá. Então, meus irmãos, espero que você tenha entendido esse capítulo e você possa deixar aí o seu comentário construtivo, né, a sua dúvida, que ainda que eu não saiba, eu vou pesquisar para te informar, vou orar a Deus e que você fique com essa mensagem no dia de hoje, sabendo que você tem um grande advogado. Amém? Fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha família e até lá, se Deus quiser.